pessoal, espero que sejam todos bem. Eu sou o Estevão, sou integrante do grupo PET da Engenharia Agrícola e hoje eu vim dar continuidade à nossa playlist de algoritmos e programação. Bom, para esse exercício número 18 eu trouxe o seguinte enunciado. Crie um programa que leia dois vetores inteiros de tamanho n e calcule o produto escalar entre eles. Então, lembrando, como se calcula o produto escalar? A gente vai ter então que a posição x do vetor a vai ser igual à posição x do vetor B mais a posição y do vetor A vezes a posição y do vetor B e assim n vezes, dependendo da ordem do vetor. Então, pensando em um fluxograma para a solução desse exercício, a gente tem a declaração de variáveis, a leitura da ordem dos vetores, o cálculo do produto escalar e a apresentação do resultado no final. A gente pode entrar aqui no Gini, né, para começar a escrever então. A gente vai fazer primeiro a declaração de variáveis, então no qual a gente vai precisar, então, de uma variável n para ser a ordem do vetor e uma variável produto, por exemplo, que a gente vai inicializar com o valor 0, porque vai ser uma soma. Após isso, a gente já pode fazer, então, a leitura da ordem do vetor, que a gente vai fazer com printf, lembrando que essa ordem vai ser a mesma para os dois, né? Porque são vetores, então, que a gente vai conseguir calcular o produto escalar. Então, informe a ordem do vetor. E agora a gente vai ler essa ordem, né? Com o scanf. A gente vai utilizar aqui o %d, por se tratar de um número inteiro, um e comercial, e a variável n. Após isso, a gente pode, então, declarar que a gente vai ter dois vetores, por exemplo, o vetor A e o vetor B, só que aqui a gente vai ter a ordem deles já definida, pelaquela variável n. Então aqui seria a definição da ordem, né? Posterior a isso, podemos então fazer a leitura do vetor. E para isso a gente vai usar um laço do for. Uma variável controle i, inicializada com 0. I indo até n. E i somando uma posição a cada vez que o laço for completo. Aqui dentro, então, a gente já pode fazer o laço que será para a leitura do vetor, né? Dos dois vetores, no caso. Então, a gente vai utilizar um printf. Pedindo, então, para o usuário informar ou informe o valor que vai estar registrado nessa variável y, nessa variável i, no caso, que vai ser substituída aqui, no final. Então, informe o valor da posição i do vetor A, por exemplo. E após isso, a gente vai ler com scanf. Com isso, então, a gente vai fazer com que o usuário informe, né, o valor
do vetor A, por exemplo, e vamos salvar essa informação no vetor A na posição Y. Posição I. Desculpa. Vamos fazer o mesmo para o vetor B, só que aqui a gente vai substituir por um B e aqui por um B. E com isso a gente já tem o valor dos vetores formados em cada posição deles. Agora a gente pode fazer o cálculo do produto. No qual a gente vai utilizar também um laço do for. Então eu vou só copiar aqui e colar para a gente não se estender muito. E lembrando aquela fórmula, né? O cálculo do vetor, o cálculo do produto escalar do vetor é uma fórmula bem simples. Então a gente vai multiplicar a posição A pela posição B, no caso, né? E depois somar todas elas. Com isso a gente vai utilizar então a variável produto, que a gente inicializou lá como zero, recebendo então o vetor A vezes o vetor B, também na posição J, porque foram as variáveis de controle utilizadas nessa função aqui. Só que não basta somente multiplicar um pelo outro, a gente tem que somar com o valor anterior. Para isso a gente utiliza o mais igual e está calculado o produto escalar desses dois vetores. Com isso, a gente pode então apresentar o resultado. Então, contra a barra N aqui, somente para melhorar a visualização. E aqui a gente vai apresentar o resultado, então, para o usuário do sistema. A gente pode salvar ele aqui como exercício 18.c, na área de trabalho mesmo. Foi compilado com sucesso e agora a gente pode executar o programa. Então, informe a ordem dos vetores. Vou colocar uma ordem 3, por exemplo, somente para ilustrar. E ele pede aqui o valor 0 do vetor A. Vamos supor que seja 1. O valor 0 do vetor B, 5. O valor 1 do vetor A, 2. E outro valor também 2. E aqui, o valor 5, 3, por exemplo. Ele vai fazer o cálculo do produto escalar e vai nos resultar o valor 24. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não forem inscritos, peço que se inscrevam no canal, deixem seu like. E se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente responde assim que possível. E é isso. O PET da Engenharia Agrícola agradece pela visualização de vocês.